Olá, senhoras e senhores do júri. Hoje é o dia 16 de janeiro de 2024 e eu estou fazendo um vídeo sobre um livro que foi escrito pela minha tia Erotides. Né? A minha tia é formada em psicologia pela faculdade da UNB na época da ditadura militar, o que é bem diferente de se formar em outras épocas. Porque naquela época específica parece que as pessoas estavam, não sei, talvez mais dispostas a pensar diferente do que de discordar do governo, às vezes ser preso por causa de crime de opinião. E naquela época, se você falasse alguma coisa é, ruim sobre o presidente da República, você tinha realmente a chance de ser preso. É, e, 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 e eu lembro dela conversar isso, dela falar isso, mas o livro dela não é sobre isso, né? O livro dela é sobre a questão do feminino, né? Os psicólogos gostam muito de falar sobre gênero, né? E atualmente a minha tia produziu um livro chamado Eva por Ela Mesma, né? É um relato, não é um diário, um memorando pessoal, uma situação assim. É um livro até bastante técnico, mas eu não sei se ele se encaixaria em todos os termos da academia. E eu também, depois de terminar o mestrado, acredito que os termos da academia sejam um tanto quanto duvidosos, né? E se você tem um livro dentro de você, eu acredito que o melhor que você faz é tirar ele de dentro de você, né? Com as palavras que você tem, né? E com os objetivos que você deseja, ao invés de tentar explicar isso para o orientador da dissertação e tentar, não sei, fazer outra coisa. Mas enfim, esse livro, ele tem alguns momentos que ele é bem acadêmico e tem alguns momentos que ele recita poesia. Então, mas a mensagem, né, que é a parte mais importante, é que a mulher é diferente no sentido de que as estruturas sociais que foram geradas até hoje, elas são muito voltadas para o masculino. Inicialmente, existia um matriarcado. As sociedades primitivas, se for estudar arqueologicamente, eles davam valor à mulher por causa que ela era geradora da vida, e não existia um entendimento de como era feita a concepção e que era necessário o esperma. E aí, pela arqueologia e pela história, você consegue ver essa mudança de que no início era cultuado a mulher e depois começou as deusas são primitivas e os deuses são modernos, né? Passou esses dois espaços, né? Então assim, você tem não arquitetura, mas cerâmica, né, de representação de deuses, de deusas, né? O fato de eu ter errado, colocado deusas, já explica tudo, né? Então você inicialmente tem a mitologia e a teologia primitiva voltada para deusas, porque elas têm o poder de gerar a vida, e depois você tem estruturas de, de diversos deuses, né? Como os romanos, os gregos, os egípcios, né? Todos eles politeístas. E depois você tem, principalmente na Europa, uma posição de fortalecimento muito grande do cristianismo, né? Principalmente por causa que passou a ser religião do Estado, depois que Constantinopla, quem que era o rei de Constantinopla? O Império Romano adotou a religião cristã como religião oficial, e isso foi no ano de 300 depois de Cristo, e aí depois teve a Idade Média. Durante a Idade Média você tem um fortalecimento muito grande da estrutura de uma sociedade voltada para o masculino. Durante a Idade Média na Europa nós estamos lidando com uma sociedade extremamente violenta,
né, onde a capacidade de matar, a capacidade de defender uma vila, a capacidade de defender um castelo, a capacidade de montar num cavalo com armaduras, enfim, de ter testosterona e músculo, né, para poder aguentar o medievalismo foi uma coisa que foi necessária. E a gente tem a ideia de que a mulher, né, antes vista como uma deusa primitiva, que dava a vida, que curava, né, você vai ter algumas situações aí de que o homem ia para caçar e aí a mulher ficava cuidando das crianças. Isso, sei lá, coloca 80 mil anos, se você quiser, né? Antes da invenção da escrita. E aí você tem um homem usando a testosterona para caçar e a mulher tomando conta das crianças e eventualmente observando algumas coisas como plantas que podem melhorar um resfriado ou costurar ou fazer coisas que são úteis para o bem-estar daquelas crianças, dela e do homem que estava caçando, né? E aí depois você tem uma situação diferente, que é do tipo, olha, o homem vai morar... Acabou-se essa questão dos caçadores-coletores que estão espalhados na face da terra, e aí a gente começa um sistema agrário onde é importante que as pessoas estejam fixadas no solo e elas começam a produzir um determinado alimento e a mão de obra do caçador-coletor agora vira um homem rural, né? E isso sob a égide de Deus. Olha, esse livro aqui, ele é um tiro com um silenciador na cara da igreja, né? Se você não sabe, se você pegar, sei lá, uma pistola, um calibre grande, assim, uma 45 ACP, e se dá um tiro no meio da cara de alguém, você vai arrancar os dois olhos dessa pessoa, você vai arrancar os dentes, vai explodir tudo, a pessoa vai morrer imediatamente, provavelmente o projétil vai entrar aqui, vai abrir um buraco enorme onde ele saiu. Então, assim, um tiro com silenciador é um tiro, tá? Não faz tanto barulho, mas a igreja precisa tomar um tiro no meio da cara. A gente, tipo, Nietzsche fez isso, o Freud fez isso, né? Sartre fez isso. Então, assim, a gente não pode mais ter um paradigma religioso, e a gente não pode mais viver uma vida civil baseada num paradigma religioso. Não tem como, tá? Eu tô te falando que não tem como, é porque, por exemplo, tem na Bíblia, você deve roubar os egípcios, né? Procura aí no Google, você vai achar o versículo. Mas está escrito mesmo assim, ó, no imperativo, ó, você viu um egípcio, roube o egípcio, rouba ele. Chega lá, mete um 5-7 mesmo, chega lá e fala, ó, egípcio, tira aí da carteira, me dá seu celular, me dá seu carro. Cara, não tem como você viver isso. Não tem jeito de você roubar os egípcios, né? Tipo, você vai ser preso. Não, mas eu tô no exercício regular da minha religião. Eu falei, no seu templo, na sua casa, mas roubar os egípcios, esse aí vai de cara com o Código Penal. E vai de cara com a Constituição também, né? Que na hora que diz lá no artigo 139, que o objetivo da segurança pública é você ter incolumidade de pessoas e bens. Então, a gente tem uma mudança de paradigma, especialmente no renascentismo e no iluminismo, em que não existe mais uma teocracia, e o que existe é o antropocentrismo. Não existe mais um teocentrismo, existe um antropocentrismo, e teo quer dizer Deus. Então teocentrismo é tudo ao redor de Deus, antropocentrismo é tudo ao redor do antropo. E o que é o antropo? É o ser humano, o homem. E aí vem mais uns probleminhas para as mulheres, porque na hora que fala antropo, as pessoas dizem os homens, tá? E falando de iluminismo, que foi uma coisa muito boa, ainda bem que aconteceu isso, né? Ainda bem que agora a ciência tem uma voz mais forte do que o Papa, né? Isso aconteceu a partir de 1648, a igreja começou a decair o poder a partir de um pacto chamado Pacto de Westfália. Foi uma guerra entre o que restou
do Sagrado Império Romano Germânico, que a Itália e a Alemanha eram o mesmo país nessa época, e a Alemanha resolveu falar o seguinte: olha, a gente vai seguir a lei civil e você pode deixar o papado em segundo plano. Não é que a gente vai deixar de ser cristão, mas a gente realmente quer ter uma lei civil, tá? Tem coisas mais importantes do que o Deus e o Papa infalível de vocês. E isso virou uma guerra, e aí depois disso o poder do papado foi só decrescendo, e a Europa pôde sair da Idade Média e ir para o mercantilismo de 1500, depois o renascentismo, que é o reencontro da sabedoria dos gregos antigos, e depois o iluminismo. E no iluminismo nós temos Rousseau, que escreveu um livro chamado Emílio, ou o livro também tinha um segundo título assim, Da Educação, e nesse livro ele é extremamente machista. Do tipo, ele é extremamente machista mesmo. Pô, mas não foi legal você ter o iluminismo? Foi, mas Rousseau é machista pra cacete. Do tipo, ele não tem a ideia de que a mulher seja igual ao homem. Ele tem a ideia de que o homem tem capacidades intelectuais desenvolvidas e seria uma violação das leis da natureza submeter uma mulher a um curso de psicologia na Universidade de Brasília, por exemplo, né? E ele era voltado a falar: olha, a mulher tem que cultivar as virtudes do lar, que é cuidar do marido, cuidar das crianças. A gente não pode ter mulher num parlamento, a gente não pode ter mulher na academia, né, nas universidades, a gente não pode ter mulher no controle de grandes empresas, a gente não pode ter mulher. O lugar de mulher realmente é dentro de casa, né? E eu não sabia que o Rousseau era tão machista. Eu não sabia que durante o iluminismo tanta coisa mudou, especialmente o paradigma religioso passou a ser um paradigma de uma vida civil, passou pela parte do direito. Você tem diversas revoluções burguesas, não é só a Revolução Francesa que é uma revolução burguesa, mas você tem realmente a necessidade, né, de um sistema econômico que seja mais importante do que o sistema religioso. Só que esse sistema religioso ele perde o seu protagonismo na sociedade, mas ele continua com um certo protagonismo no íntimo e na vida privada das pessoas, no sentido de como deve ser um casamento. Então, assim, até o mais liberal dos burgueses está completamente autorizado a ser um senhor machista no século XVIII. Ah, mas e o iluminismo? É 1789, isso aí mesmo, você tá vendo. Tipo, iluminismo é iluminismo, mas o machismo continuou lá, né? Afinal, a gente for pensar, você vê o Robespierre, Marat, o Rousseau, o Montesquieu, que está aqui atrás em algum lugar que eu não estou conseguindo achar agora, mas enfim, os clássicos franceses são homens, são homens. Você não nota a presença de mulheres, né, como redatoras do documento célebre que é dos direitos do homem e do cidadão, né, que foi um dos documentos mais importantes sobre direitos humanos, e o título não era tipo direitos da humanidade, né? O título não era direito dos homens e das mulheres, o título não era direito dos humanos e humanas, né? Ou direito da humanidade, né? O título realmente tem, ó, são direitos do homem, do cidadão, né? E não é um problema. Por quê? Porque a evolução, ela não pode ser feita em um único momento. Então nós temos essa ideia de que, olha, primeiro, se livra dessa monarquia que é apoiada em religião, que é uma monarquia que não deixa o comércio prosperar, que não deixa a propriedade privada ser respeitada, que não deixa a livre iniciativa funcionar de maneira fluida, né? Vamos colocar o rei da França na guilhotina, tirar a cabeça dele e falar: ó, a partir de agora quem manda é o povo, e o povo
como ele é um montão de gente, é bem difícil você saber o que o povo quer, na hora que o povo quer, do jeito que o povo quer, e para isso aí você precisa de um parlamento, né? E foi mais ou menos por aí, ou foi um pouco antes disso aí, ou foi durante isso aí, que o Robespierre estabeleceu o Comitê de Saúde Pública. E aí você falou, o que, que ele queria fazer? Ele queria, sei lá, limpar as ruas? O que esse Comitê de Saúde Pública tem? Ele queria fazer vacina para as pessoas? Não, o Comitê de Saúde Pública era mesmo uma guilhotina em diversas praças de Paris. Uma não, várias, né? Mas tinha aquela que o próprio Robespierre ia lá e puxava a corda e cortava a cabeça de pessoas que eram contra a Revolução Francesa, né? É, e, e ninguém falou nada sobre machismo. Aconteceu esse monte de mudança e pô, ninguém falou nada, né? Então, assim, o mundo saiu de um paradigma medievalesco, do monarquismo absoluto, para um processo de vida civil capitalista, mercantilista, com liberdades civis e direitos fundamentais, só que o pessoal não pensou direito na mulher, entendeu? Então, o século XVIII foi machista, o século XIX foi machista. No século XX as coisas começaram a melhorar, né? No século XX a gente tem as mulheres falando por elas mesmas. No finalzinho do século XIX, em 1910, 1920, eu acho que aqui no Brasil foi em 1934, 1936 que a mulher começou a votar, né? Foi um ponto importante. Depois de que a mulher passou a votar, a gente tem, por exemplo, na Constituição de 88, né, da última que o Brasil teve, que o homem e a mulher são iguais perante a lei. Ah, mas não era assim, não? Não, não era não. Não era mesmo. Se você lê a redação oficial do Código Civil, a redação inicial, sem ter as mudanças posteriores, a redação do Código Civil de 1916, que foi o Código Civil do Brasil até 2004, 2005, se não me engano, 2006, e aí mudou-se o Código Civil. Mas a redação original do Código Civil estabelecia clara a diferença entre homem e a mulher ela era vista como uma pessoa incapaz. Ela era vista como inicialmente no direito romano, isso aí eu já estou falando de muito, muito antigo, a mulher era coisa. A mulher era coisa, então você vendia cabra, você trocava cabra num monte de mulher, você não sabia muito bem a diferença de uma cabra e de uma mulher, e era isso. Você quer saber o passado judaico-cristão? Você quer saber o direito romano? Leia um livro que chama A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges. Ele explica bem essa situação da mulher. Por exemplo, a linha de herança no direito romano antigo não podia ter mulher. Herdava só homem, né? O pater familiae, ele era um poder definitivo dentro da casa, né? A mulher não participava dessas decisões, ela executava essas decisões, né, da maneira que o pai assim determinava. Então o pai era senhor da família de uma forma muito intensa no direito romano antigo, né? Tanto que lá em 1988, né, precisou do legislador brasileiro falar assim, não, o homem e a mulher são iguais perante a lei. Tem umas diferenças aqui, mas é só essas aqui que está aqui por exceção, né? Como por exemplo o serviço militar, que é obrigatório para o homem, mas não é obrigatório para a mulher, tá? Só que aí, depois de 1988, a gente precisou de leis específicas, né, para proteger a mulher, por exemplo, de violência doméstica. Porque, novamente, a esfera pública sofre uma mudança de paradigma significativa, mas a esfera privada continua ali nas sombras, e nessas sombras ocorria violência doméstica, né? Imagina aí, né, tipo, se adaptar às novas regras. Antigamente o cara não sabia se ele estava lidando com a cabra ou com a mulher, ele chegar lá e metia o pé e... Agora não, viu, gente? Tipo, vocês vão ter que ser civilizados, né? E é exigível por lei, né? E tem uma proteção específica, ampla, né? Profunda e ampla. E aí foi necessário a gente criar essa proteção para a mulher, né? E aí
E nós temos, por exemplo, umas excrescências jurídicas, né? A gente pode, por exemplo, as mulheres eram escravas, as mulheres negras tinham uma situação um pouco pior, né? Por quê? Porque a mulher negra, assim como o homem negro, não era um titular de direito, né? Durante a escravatura, durante a colonização, né? Estamos falando aí do Brasil de 1500 até 1889, né, que veio a República, e em 1888 Princesa Isabel fez a lei do ventre livre e também a lei que acabou com a escravatura, enfim, né? Mas a mulher negra, em específico, ela sofria uma situação pior do que o homem. Por quê? Porque ela também era vítima de violência sexual. Eu não estou dizendo que os escravos negros não eram estuprados, porque era possível. Ah, mas você não pode estuprar um homem? Pode. Basta, né, ter uma relação sexual não consentida. Né? A partir daí é estupro mesmo. Ah, não, mas eu sou macho demais. Pois é, tem uns que é estuprado, né? Enfim, então a gente pega essa visão da escravatura brasileira, a gente percebe que tem mulheres que vão ser vítimas de estupro, elas vão ser escravas sexuais. A gente também tem esse cenário, por exemplo, em declaração de guerra, né? O que foi muito marcante, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial, quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas conseguiram afastar a ofensiva nazista, o Exército Vermelho chegou em Berlim, dominou Berlim e dizem que se estuprou praticamente todas as mulheres de Berlim, né? Foram estupradas por homens do Exército Vermelho. E parece que os alemães, na verdade, eles fizeram isso antes, na Bielorrússia. Tem um filme muito interessante que chama Id Smovitri, que é russo para Venha e Veja, né? Onde eles fazem essa encenação, né, de um grupo da SS, né, da infantaria nazista, chegando numa pequena vila e estuprando todas as mulheres e assim, mas não está mostrando estuprando as crianças. Eu falo, olha, cara, pode ter acontecido, entendeu? Mas no geral a gente pode falar que assim, aí no livro da minha tia, né, que a gente está falando sobre a condição jurídica e a condição social da mulher, a gente percebe que hoje, deixa eu ver aqui se eu consigo achar um livro, a gente tem, por exemplo, umas coisas bem malucas, tipo Opus Dei, né? E eu tava com esse livro aqui agora mesmo, tipo, era pra eu ter... esse aqui é o Fustel de Coulanges, para quem quiser ver as ideias do direito romano antigo. E aí, mas eu tava com esse livro por aqui, viu? Mas enfim... Eu devia ter preparado melhor o vídeo, né? Mas enfim, nós estávamos falando sobre a situação da mulher na sociedade, né? E aí tem um livro da Opus Dei, né? Que é um livro que... O título do livro é Opus Dei, a falsa obra de Deus. A autora chama Elizabeth, e ela teve uma situação que foi o seguinte: o filho dela estava fazendo faculdade em São Paulo, e aí chegou um grupo de católicos, né, de jovens, né, e falou para ele: olha, você não quer entrar para Opus Dei? Ele falou assim: de qual que é Opus Dei? Ele falou: é fumar maconha. Não. Não! A Opus Dei é o seguinte: namorada que quiser namorar você vai ter que dormir na sala e vai ter que usar a lista telefônica, que é coisa que nem existe hoje. Uma lista telefônica é tipo um livro bem grande com um monte de telefone. Quando não tinha Google, o pessoal usava a lista telefônica como travesseiro. Mas por que a mulher tem que ficar nessa condição? Não, porque é o seguinte: lá atrás, não sei lá quando, né, teve um velho doido lá que soprou uns barros, aí nasceu um homem, ele olhou para aquele homem: você é meu, Adão. Eu falei: de qual, mano? Eu falei: aqui pra você, ó, pegou a costela dele, foi lá e fez a mulher. Então, e a mulher foi lá e conversou com a cobra pra comer uma porra da maçã, e aí falou assim: agora vocês estão fodidos, porque foi a mulher que foi lá conversar com a cobra, então é culpa dela, então ela tem que dormir, não com travesseiro, mas com a lista telefônica na cabeça, porque, né, teve um negócio aí e tal.
E tem gente que acredita nessas coisas até hoje, sabe? E assim, nossa, como é que pode? Como é que vocês vão fazer? Entendeu? E como é que vocês vão respeitar a mulher e a filha de vocês? A sobrinha de vocês, a amiga de vocês? Se vocês falarem assim, ó, o negócio é o seguinte, mulher, você veio da costela de Adão, então, ó, então aqui eu vou poder te bater, porque lá na Bíblia tem um lugar lá que fala que tem o homem tem que ter mais de uma vara, né, para bater na mulher de acordo com o tipo de transgressão que ela comete, né. No século XIX era comum, né, tipo no Natal, as mulheres se ajoelhavam perante os seus machos, né, e aí, né, ficava bem mesmo na altura da genitália masculina, e elas faziam um longo lamento do que elas falharam e pediam perdão ao marido. Isso era público. Tá? Você fazia isso com a sua mulher, eu fazia isso com a minha mulher, nós fazíamos isso na frente de todo mundo. Né? E as coisas são assim, elas são machistas, né? Elas são sexistas. Elas basicamente se orientam por uma questão de falar assim, olha, a mulher, ela é menos porque Deus disse que a mulher é menos, né? E aí a lei, por causa da influência, né, que os padres exerciam junto ao rei do Brasil, e depois ao parlamento do Brasil, e depois em um monte de lugar, a gente tem essa situação confusa, né, dos valores cristãos da família, né, serem confundidos, né, por exemplo, o direito à vida, né? A gente não tem no nosso Código Penal uma forma clara e uma redação boa para falar o seguinte, olha, você tem direito de morrer, né? Por quê? Porque os cristãos não permitem, né? Aí fala assim, o homem e a mulher é igual. Poxa, foi um esforço para fazer isso aí, viu? Foi um esforço para a gente conseguir colocar isso aí no artigo 5º, viu? E esse esforço está continuando, né? E aí a gente tem algumas ferramentas de proteção para a mulher, né? E a gente tem algumas excrescências jurídicas, como por exemplo, o estupro de uma escrava era o exercício regular de um direito de propriedade, né? Do escravo à mulher. Poderia acontecer com o homem? Acredito que era muito menos comum, né? Porque do homem a escravidão procurou se apropriar do trabalho masculino e do trabalho feminino, o trabalho doméstico, né? Tanto que nessa mesma Constituição de 1988 tinha uma distinção, falava assim, olha, são direitos do trabalhador, no artigo 7º. Aí depois falou assim, ó, a trabalhadora doméstica não cabe tais e tais e tais e tais direitos. A gente tem na redação original da Constituição, foi assim. Aí depois teve decisões do STF, depois teve uma mudança, mas enfim, até hoje a gente tem uma estrutura um tanto machista e tem um movimento para tentar mudar isso, né? E às vezes esse movimento aí também não é muito pacífico, as coisas podem dar errado, mudar uma sociedade não é uma coisa fácil. Mas o Yuval Noah Harari, por exemplo, né, que é um professor de história, ele fala assim, que dos movimentos sociais recentes, o feminismo foi o mais bem sucedido deles. Né? As mulheres conseguiram votar, as mulheres conseguiram ter acesso aos cargos de gerência das empresas, né? As mulheres conseguiram igualdade formal. Igualdade formal, tipo assim, homens e mulheres são iguais perante a lei, nos termos dessa Constituição, quer dizer o seguinte, que uma cabra e uma mulher não é a mesma coisa. É isso aí que quer dizer, ó, mulher e uma cabra não é a mesma coisa. Cara, tipo, você sair disso aqui, né, pra poder chegar e falar assim, ó, agora, vocês, por favor, não confundam a mulher com a cabra. Você entendeu? Precisou de ter uma lei, precisou de escrever, precisou de cobrar isso aí das pessoas de uma forma que fosse exigível. Mas até hoje a nossa sociedade não é igualitária formalmente, mas ela é igualitária, quer dizer, igualitária materialmente, mas ela tem alguma igualdade formal, que é pelo menos este texto, né? Os homens e mulheres são iguais perante a lei no termos dessa Constituição, que é o caput do artigo 5º. E ficou longo o livro, né? Eu dedico esse vídeo à minha tia, né? Eu consegui ler o livro um tanto antes de todo mundo, porque na verdade ela me passou o livro antes de ser editado, né? Então aí realmente eu consegui ler o livro antes de todo mundo. Mas enfim,
leiam, né? Estará disponível aí na internet e nas melhores bibliotecas da sua cidade, né? E, enfim, 30 minutos, né? Foram 400 páginas de livro também, não dá para falar sobre uma coisa muito complexa em pouquíssimo tempo.